Olá, me chamo Cláudio, sou aluno do Instituto Federal de Santa Catarina e farei a apresentação do trabalho intitulado como Simulação Computacional do Aquecimento por Efeito Joule em Colmeias de Abelhas Nativas sem Ferrão. Este projeto contou com a participação do aluno Lucas Welter Ribeiro e do professor orientador Anderson José Antonietti e do professor orientador Mário César Cedrez. Falando um pouquinho da problemática, especialmente nas regiões mais frias do Brasil, como o sul e sudeste, as baixas temperaturas trazem sempre uma grande preocupação para os meliponicultores, pois estão associados ao enfraquecimento e morte das colônias de abelhas nativas sem ferrão, ASF. Por outro lado, a transferência de calor está presente em praticamente todos os segmentos da engenharia e pode ser aplicada também em ações visando a conservação do meio ambiente, mais especificamente das espécies de ASF. Considerando-se estes fatos, formulou-se o seguinte problema: como utilizar o aquecimento artificial para auxiliar na termorregulação de enxames de ASF sem interferir diretamente na temperatura interna no ninho? Uma hipótese trazida como resposta, né, uma solução para esse problema é que a simulação computacional de uma condição de aquecimento por efeito Joule pode fornecer dados importantes para que se possa criar na prática uma barreira térmica artificial entre o interior e o exterior das colmeias, contribuindo com a termorregulação do enxame, sem que haja interferência direta na temperatura interna da caixa. Alguns objetivos gerais do projeto, né, é simular computacionalmente o aquecimento de caixas para colmeias de ASF. E a fim de dar um melhor entendimento de como são essas colmeias de ASF, a figura 1 mostra uma caixa racional sendo utilizada pelas abelhas, né? Vale ressaltar que o sistema de aquecimento não foi testado com abelhas. Alguns dos objetivos específicos, como pesquisar a biologia das abelhas, pesquisar sobre o efeito Joule, simular computacionalmente a distribuição do calor na caixa racional, também obter uma equação, né, que forneça a tensão aplicada nas resistências de aquecimento, de modo que não interfira na temperatura interna da caixa. Falando agora da metodologia, com as pesquisas realizadas na literatura, este estudo de caso de Becker propôs a verificar a influência da temperatura no desenvolvimento das colmeias de ASF, de modo a considerar que a temperatura interna ótima da colônia é em torno de 30 graus Celsius. Após as pesquisas, foram definidos os materiais e dimensões da caixa, tanto para a construção física quanto para a simulação computacional. Também foi determinado o método de aquecimento por efeito Joule, através das resistências de cromo-níquel, posicionadas nas laterais, de acordo com a figura 3C. Com base nas informações anteriores da simulação computacional, foram obtidas as condições de contorno, né? Os resultados obtidos possibilitam estabelecer uma relação entre a temperatura externa e a tensão aplicada no resistor, onde foi simulado para 5 pontos e traçado uma curva, conforme a figura 4, representada pela equação quadrática ao lado, onde para cada valor de T externa, temperatura externa, que for atribuído, a equação fornece a tensão que deve ser aplicada nas resistências. Então, foram realizadas algumas simulações do SolidWorks, né, conforme as 6 imagens presentes, e foi variando a temperatura externa da caixa e aplicada a devida taxa de calor em cada uma das faces laterais, conforme o gráfico anterior, de modo a posicionar uma temperatura, proporcionar uma temperatura interna em torno de 29 graus. Para cada caso, a fim de formar uma barreira térmica entre o interior do ninho e o meio externo. A figura 5A não recebe o aquecimento de modo a elucidar a falta da barreira térmica em relação aos outros casos. No caso da figura 6A, sem aquecimento, né, a temperatura interior do ninho cai significativamente, indicando que as abelhas teriam que trabalhar mais, né, e consequentemente consumir mais alimento para manter a temperatura no ninho constante, em torno de 30 graus. Então, se tratando dos resultados da simulação computacional, corroboraram com a hipótese deste trabalho, fornecendo os campos de temperatura que confirmam as possibilidades de criar a barreira térmica eficiente
para evitar a perda de calor no enxame sem que haja interferência direta da temperatura interna da caixa.